Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Matheus Ferraz. Voltando aqui às origens do canal, comentando um texto. Desta vez a aula inaugural do Raymond Aron no Collège de France, chamada Da Condição Histórica do Sociólogo. Raymond Aron talvez dispense apresentações em todo caso, já que eu não conheço a pessoa que está assistindo ao vídeo. Eu vou fazer uma breve exposição. Ele foi um sociólogo francês da mesma geração de Jean-Paul Sartre, inclusive os dois tiveram durante algum tempo amizade, depois romperam. Embora o Remo Aron até tenha durante toda a vida adotado uma postura bastante respeitosa com relação a Sartre, este aqui não foi tão lisonjeiro, não foi tão respeitoso. Mas o importante é que o Raymond Aron foi um personagem da história das ideias na França, foi responsável pela institucionalização da sociologia, embora antes dele já houvesse pensadores de grande reputação que ocupavam postos universitários, mas eram sempre egressos da filosofia. Esse foi o caso também do próprio Aron, que foi egresso da filosofia, foi colega de Sartre na École Normale Supérieure. Ambos cursaram filosofia, embora Sartre tenha se dedicado à filosofia de fato. O Raymond Aron, ele aborda a filosofia, ainda que de forma lateral, para tratar da filosofia da história e no que essa disciplina influi na sociologia. Então ele foi um egresso da filosofia e era o caso de muitos autores que eram sociólogos, o próprio Durkheim também era um egresso da filosofia. E ele foi um dos responsáveis por essa institucionalização, por essa inserção da sociologia dentro do ambiente universitário. Embora o Collège de France não seja uma instituição universitária. O Collège de France é uma instituição dedicada ao ensino, dedicada à pesquisa, mas ela não adota uma grade curricular, ela não emite diploma. É uma instituição voltada de fato ao desenvolvimento daquele pensador, para que ele escreva seus livros, para que ele ministre seus cursos e para que ele se dedique de fato às suas atividades principais. Então é uma instituição que segue uma lógica um pouco diferente, porque você não presta concurso para entrar no Collège de France. Na verdade, você é eleito pela congregação das pessoas que já são parte dessa instituição e você ocupa uma cátedra e dessa cátedra você ministra cursos relativos, é claro, ao tema daquela cátedra a qual você está vinculado. Então é uma instituição um pouco diferente. Para nós brasileiros, talvez não seja tão familiar, porque não existe um modelo parecido aqui, mas é uma instituição muito tradicional. Por exemplo, Michel Foucault já foi membro do Collège de France, Merleau-Ponty, Lévi-Strauss também, o próprio Pierre Bourdieu, inclusive foi aluno do Raymond Aron, embora os dois tenham rompido por razões um pouco espúrias. Os biógrafos também não sabem ao certo o porquê desse rompimento. Embora, de fato, o Aron tenha apontado o brilhantismo de Bourdieu, e este não era tão generoso com relação ao Aron, embora, de fato, haja certas semelhanças entre o pensamento dos dois, pelo menos em questões de pressupostos. De toda forma, o Raymond Aron entra no Collège de France em 1970 e pronuncia essa conferência da condição histórica do sociólogo. E o Raymond Aron, sendo um personagem tão importante no estudo do totalitarismo e no estudo do marxismo, é alguém incontornável na história das ideias e creio eu que no pensamento liberal seja um dos maiores representantes de uma sociologia não marxista, de uma sociologia weberiana, em certo sentido, e de uma sociologia talvez não tão orientada a uma concepção total de sociedade. O Raymond Aron busca, em certa medida, se desvencilhar, e vocês vão ver isso aqui ao longo do texto, de uma visão de mundo total, totalizante. Ele não se desvencilha da tradição de engenharia social que existe na história da sociologia, isso desde Augusto Comte, embora ele adote talvez um ponto de vista mais modesto quanto ao alcance dessas reformas sociais.
e, é claro, no quanto elas de fato trazem melhora na vida das pessoas. De qualquer forma, ele começa a aula mencionando um outro sociólogo chamado Alfred Sauvy, um autor influente na demografia, que é bastante curioso, porque o Sauvy é um autor que é mencionado como um paralelo com o próprio Raymond Aron, porque o Alfred Sauvy buscava combater o neomalthusianismo. Não sei se vocês lembram do Malthus, aquele economista, não vou lembrar se ele é inglês, mas ele é de algum país componente do Reino Unido, que falava desse desequilíbrio entre o crescimento da produção em progressão aritmética e o crescimento da população em progressão geométrica, e que isso levaria necessariamente a um colapso. E essa tese de Malthus foi desmentida pela própria realidade, embora ela ainda retorne em outras formas. E existe, eu diria até hoje, inclusive eu achei muito pertinente essa menção ao Ri, porque ainda hoje existem correntes que defendem que a superpopulação é um problema e que a humanidade precisa parar de se reproduzir, parar de ter filhos. E o Chovy buscava nas suas obras demonstrar que acontecia exatamente o contrário, que as pessoas pensavam que a diminuição da população implicaria uma melhora e na verdade ela privava a sociedade de soluções que poderiam surgir pela existência desses indivíduos, por essa riqueza que o aumento da população, que uma maior diversidade social traria. Então, como o Aronque escreve, ele denunciava esse neomalthusianismo, denunciava que ele não condizia com os fatos, ele ignorava esses saltos qualitativos que existem dentro da história, e a ciência de Alfred Sauvy, segundo o Raymond Aron, tinha um certo sentido moral, porque ela denunciava exatamente essa ilusão, como o Aron escreve, do enriquecimento pela avareza. Então é curioso porque as pessoas têm essa visão de que nós precisamos frear o crescimento da população para tornar a administração mais racional, para tornar a distribuição da riqueza mais simples, quando na verdade a diminuição da população implica necessariamente uma diminuição da criatividade, uma diminuição da renovação e uma prejudicialidade ao desenvolvimento das ideias, ao desenvolvimento até da técnica. Então, o Alfred Sauvy dizia que não existe riqueza senão a riqueza humana. E uma vez que a sociedade seja capaz de educar esses indivíduos, seja capaz de ensinar-lhes algo, e seja capaz de dar a eles um ofício, dar a eles um certo grau de instrução, ela pode ganhar com isso. Isso aproveita a todos os cidadãos. Não é algo simplesmente que vai ser vantajoso para aquela pessoa. Então é importante isso porque o Alfred Sauvy vai servir aqui como um paralelo, como uma forma de dizer há na atividade do cientista social um certo combate ao fatalismo, um certo combate a essas visões que se colocam um determinado ponto de vista de forma dogmática e são cegos para o inesperado, para, para o imponderável na história. Isso é muito importante e eu cheguei a falar sobre isso até também comentando as obras de Edgar Morin. É muito importante que nós, no estudo da sociedade, estejamos atentos a esses fenômenos que parecem anômalos, que são marginais, parece constituir exceção, porque eles trazem, de fato, lições importantes e podem ser úteis, porque a partir de mudanças, eles tendem a se tornar a regra no futuro. Então é importante que o cientista social não se deixe iludir pela beleza de um sistema fechado que na verdade se prova falso porque os fatos desmentem e as aparentes contradições o desmontam. E o Raymond Aron traz aqui até como uma nota histórica que a pré-sociologia filosófica, até citando o Gilberto Freire, que se chama de filosofia social, ela tem como origem, essa pré-sociologia filosófica,
a indústria e a democracia, como origem e como objeto também. Dois fenômenos muito importantes, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, que mudam a cara da sociedade, que mudam a produção, que mudam o regime político e que desorganizam a sociedade, que alteram a ordem que parecia quase imutável, trazem um caos e a partir desse caos é necessário reorganizar a sociedade, é necessário colocar as coisas de volta no lugar. E a necessidade de colocar as coisas de volta no lugar é o que vai causar o surgimento da sociologia. E de fato, existe uma certa coincidência no início entre a sociologia e o socialismo. E isso é algo curioso, porque a sociologia surge como uma resposta e como uma investigação sobre a indústria, a revolução industrial e a democracia, a inserção dessa igualdade no campo político e a reorganização da produção. E o socialismo também surge como uma resposta a esses dois fenômenos, na medida em que ele busca a reorganização dos fatores de produção por meio do Estado e na medida em que ele busca também uma democratização com o fim das classes. Então há uma certa coincidência inicial entre sociologia e socialismo, e que até hoje muita gente confunde, e é por isso também que muitas pessoas na direita têm uma certa desconfiança com a sociologia, porque há aparentemente no início uma coincidência entre sociologia e socialismo. Embora, como vocês vão ver ao longo do texto, há um distanciamento. Essa coincidência ela é inicial, mas ela não segue. Os dois elementos vão trilhar jornadas muito distintas. Isso é importante de lembrar. Então, o social, ele surge como categoria da sociologia, categoria singular da sociologia, e o socialismo ele tem como objetivo superar a contradição entre a igualdade política trazida pela Revolução Francesa e as desigualdades econômicas. E o socialismo, ele se coloca um objetivo reformista, um objetivo de reformar a sociedade na sua própria essência, ou seja, criar um homem novo. E essa é uma questão central do socialismo, a criação do homem novo. Embora isso às vezes desapareça, porque existem questões que, com a transição do socialismo utópico para o socialismo científico, vão sair um pouco de cena em prol de uma descrição do capital, em prol de uma descrição da dinâmica da economia, é evidente que a construção do homem novo é fundamental, mas ela precisa ser antecedida de uma fase crítica. E é essa fase crítica que o socialismo científico vai enfatizar. Então, essa questão do homem novo surge no socialismo, e o Aron aqui, na verdade, se refere ao socialismo naquele sentido inicial mesmo do socialismo, não é o sentido marxista de socialismo. Esse socialismo marxista ele vai surgir muito depois. Esse socialismo que ele fala é muito mais socialismo utópico, esse socialismo realmente francês, que é um socialismo que é quase um novo cristianismo e que se volta de fato para o combate das desigualdades e um reformismo. E os durkheimianos da segunda geração, que são personagens centrais aqui do texto, porque o Aron vai tratar um pouco deles quando for abordar a questão do nazismo, eles definiam o socialismo menos pela questão da propriedade, que é algo central no marxismo, e mais no controle do Estado. É curioso porque esse socialismo durkheimiano ele se aproxima muito da visão kantiana do socialismo. Embora Kant não fosse socialista, mas há uma continuidade, porque Kant via de fato a sociologia como esse instrumento de reforma, essa ciência do social. E os durkheimianos de segunda geração, eles vão definir o socialismo pelo controle estatal do poder econômico. E eles não viam com tanta simpatia o marxismo, porque eles achavam que o marxismo ele privilegiava uma classe em detrimento das demais. Então a revolução ela não viria porque ela é um fator de desorganização, ela é um fator muito custoso
E na verdade a reforma é que deveria ser preconizada porque ela é um instrumento muito mais racional, muito mais efetivo de implementação de uma determinada agenda, de uma determinada pauta. Então, em vez de você buscar a revolução, você busca de fato a, a reformulação das instituições, a reformulação da dinâmica econômica, com vistas em tornar possível essa igualdade econômica, que deveria estar ligada à igualdade política, advinda da Revolução Francesa. Então, o socialismo desses durkheimianos, ele busca essa reconciliação, não por meio de uma revolução, não por meio de uma, de uma tomada armada do Estado, e sim por meio de reformas. Então é uma linha muito mais institucionalista, uma linha muito mais voltada, de fato, à disputa de poder dentro do parlamento, por exemplo, a uma formação de quadros dentro da administração pública. Não existe esse desejo de tomada do poder. E o Alfred Sauvy, que é citado de novo, aqui como um exemplo, talvez, junto com o Marcel Mauss, de Durkheimiano, ele busca no socialismo, na verdade, uma supressão das classes e uma supressão desse poder econômico. E, e ele não ignora ao mesmo tempo as vantagens do capitalismo. Ele busca uma mistura, um misto dos dois, como forma de chegar a um resultado ótimo. Então ele não quer o socialismo pelo socialismo. Ele acredita que é possível um planejamento que incorpore as vantagens da economia de mercado, que incorpore a difusão da informação, que incorpore a descentralização da economia de mercado ao planejamento, à planificação das economias socialistas. E o Aron aqui cita Durkheim. Ele diz que Durkheim considerava as revoluções políticas superficiais, custosas e mais teatrais do que sérias. O Aron até questiona porque 1789 e 1917, Revolução Francesa e Revolução Russa, elas estiveram longe de serem superficiais, embora elas tenham tido um aspecto teatral, de certa forma, porque elas não suprimiram as desigualdades. As desigualdades continuaram existindo. O que ocorreu, na verdade, foi uma mudança das pessoas que eram beneficiadas pelas desigualdades. Ele que cita aqui 1968, até concordando com Durkheim que 1968 foi uma revolução teatral, uma revolução superficial. Eu não concordaria tanto com isso, eu acho que 1968 de fato mudou o mundo, mas não mudou o mundo talvez da forma que as pessoas acreditassem que mudaria. Não chegou a ser uma vitória política, porque 1968 não tomou o poder. Foi muito depois que as pessoas que eram jovens naquela época se tornaram líderes, hoje ainda são líderes do mundo. Mas foi uma revolução que mudou, de fato, a nossa forma de conceber a sociedade. Eu diria que nós não podemos pensar que esse projeto 68, esse pensamento 68, para parafrasear aquele livro do Luc Ferry, do Alain Renault, ele não tenha sido um projeto profundo, de certa forma. Eu acho que foi um projeto profundo e foi um projeto que transformou a sociedade. E nós não podemos achar que não foi assim. Pelo menos nesse ponto aqui, eu acho que é impossível não discordar do Raymond Aron. Pelo menos quanto aos efeitos de maio de 68. É possível dar um desconto porque essa aula foi pronunciada em 1970. Nós precisamos levar em consideração que na época o general de Gaulle havia vencido as eleições, que na época a esquerda havia saído derrotada de maio de 68. Houve uma desintegração da esquerda, houve uma certa decepção com o socialismo, por conta até da Primavera de Praga também que ocorreu no mesmo ano. De modo que, de modo que essa previsão do Aron se explica à luz das circunstâncias. De toda forma, o Raymond Aron conta um pouco da sua experiência na Alemanha dos anos 30 e naquela época da ascensão do hitlerismo, e ele diz que isso o levou à opinião de que a história não obedece a imperativos da razão nem ao desejo dos homens de boa vontade, que ele coloca como crenças desses Durkheimianos de segunda geração. Uma certa fé na vitória do socialismo que os levava a não agir politicamente, que os levava a tratar a ascensão do nazismo, a tratar a vitória do fascismo como fatos passageiros, fatos que não resistiriam
a força inevitável da história, que não existiriam ao concurso das pessoas de boa vontade que derrubariam esse regime. E ele diz que perdeu um pouco a fé, ele perdeu a fé, e ele guardou a esperança, mas não sem algum esforço. E de certa forma, essa decepção com essa visão esclarecida foi um fato fundamental de muita gente, não só com a ascensão dos totalitarismos de direita, na época do nazismo, do fascismo, mas também com o stalinismo, que o Arron não viveu esse período do stalinismo. Mas é algo curioso, porque muita gente viveu isso depois do Arron, lá nos anos 50, quando houve a abertura dos arquivos do stalinismo, houve o discurso de Khrushchev no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, e essas pessoas vivenciaram essa decepção também. E ele cita também no livro essa decepção que foi vivida naquela época. E essa perda da fé nessas visões históricas redentoras, salvadoras, ela não tirou dele a esperança. Ainda que tenha custado manter essa esperança. E ele descobriu o seu grande inimigo, que é o totalitarismo, ao qual ele dedicou uma vida de estudos. E de fato escreveu vários livros sobre o totalitarismo. Ele trata aqui também de Durkheim e de Weber. Ele diz que Durkheim chegou à sociologia a partir da questão filosófica das relações entre o indivíduo e a coletividade. E que Weber o fez a partir da questão das relações entre o conhecimento e a ação. E nesses dois pontos de vista, é interessante ver que Durkheim destaca os traços comuns a todas as sociedades modernas, que é bem curioso, porque Durkheim vai descrever a sociedade moderna, essa sociedade pós-Revolução Industrial e pós-Revolução Francesa, enquanto Weber vai destacar as particularidades de cada regime, de cada democracia que vai se encontrar diante de batalhas sociais e políticas. Então, são perspectivas diferentes e ele vai opor mais para frente no texto uma macro-sociologia que ele vai atribuir a essa escola de Durkheim, essa visão dos grandes sistemas, das grandes doutrinas, embora ele próprio diga que Durkheim também se dedicou a pesquisas quantitativas, lembrando o livro sobre o suicídio, e Weber mais como alguém voltado à pesquisa empírica, voltado talvez a uma microsociologia, a um destaque às particularidades de cada circunstância, de cada situação. E essas duas visões, elas, embora com linguagem diferente, elas destacam esse fato que é a socialização do indivíduo e elas superam a oposição indivíduo-sociedade, porque elas param de pensá-los como exteriores um ao outro. E há, de fato, entre Durkheim e Weber, uma conciliação, um reconhecimento desse fato da socialização, desse fato da absorção da cultura pelo indivíduo, e há também uma conciliação entre macrosociologia e microsociologia. E os dois se dedicaram à pesquisa quantitativa. Então, os dois, apesar de partirem de perspectivas diferentes, eles chegaram a atitudes metodológicas muito parecidas. Isso é importante. E o Weber, o Remaron fala que a diferença entre microsociologia e macrosociologia, ela se deve à natureza do objeto e ao estado da ciência, até porque existe uma necessidade de organizar os resultados da microsociologia e existe também por parte da macrosociologia uma necessidade de explicar certos fenômenos que parecem não seguir aquela regra pensada, aquele modelo que foi estabelecido. E é curioso ver porque, embora a macrosociologia ela se imponha, ela seja necessária, os seus resultados são sempre parciais e contestados. Entretanto, há uma grande dificuldade com relação à sociologia, e aqui o Remoron vai reconhecê-la, e em certo sentido vai lembrar até o próprio Pierre Bourdieu, que é essa dificuldade de aceitar a sociologia enquanto ciência, que vem dessa perspectiva ingênua de que todo mundo é capaz de falar sobre o social, ou de que o social é um fato evidente por si mesmo, e de que as representações dos indivíduos elas correspondem à realidade. E o Arun tenta explicar isso dizendo que ninguém reconhece que a sua individualidade ela não é tão individual assim.
Ninguém reconhece que é, é igual aos demais. Todo mundo sente essa necessidade de ser diferente. É aquele meme que a gente vê muito. Eu sou diferente das outras garotas, eu sou diferente dos outros garotos. Eu escuto uma música tal, eu consumo um produto tal, eu leio os livros tal. Todo mundo sente isso. Todo mundo. Eu sinto, você sente. Você quer ser diferente dos outros. Eu quero ser diferente dos outros. E isso é natural. E a sociologia, na medida em que ela vai de encontro a esse desejo, ela vai enfrentar sempre uma contestação, ela vai enfrentar sempre certo preconceito por parte das pessoas, porque ela vai trazer aquilo que você trata como individual para o plano da generalidade. Ela vai colocar a religião que você considera a religião verdadeira como um elemento de uma série. Ela vai trazer, vamos supor, o seu gosto pela leitura como algo normal, seu gosto por filosofia como algo categorizável dentro de um grupo de pessoas que gostam de filosofia. Então, percebam que há uma contestação desse ponto de vista ingênuo e há também, ao mesmo tempo, uma certa visão filosófica que subjaz a isso. Porque a integração entre indivíduo e sociedade ela é algo problemático por si só. E algo que vem, na verdade, o Aron cita aqui o Sartre da crítica da razão dialética, cita Freud, cita Marcuse, mas na verdade é algo que vem até de Platão, de Aristóteles, porque existe um certo problema na relação entre indivíduo e sociedade. É claro que em Platão e Aristóteles existe uma correspondência entre indivíduo e sociedade, existe uma certa cultura de cumprimento do dever que aparece muito na obra de Platão, na obra de Aristóteles, existe uma visão de que o bem do indivíduo é o bem da cidade, mas é importante perceber que nas condições concretas, na realidade, Platão ele estava em conflito com a cidade do seu tempo. Sócrates estava em conflito com a cidade do seu tempo. Embora Sócrates tenha morrido com o propósito de cumprir a lei, Sócrates não fugiu. Sócrates no Criton faz uma reflexão muito desenvolvida sobre esse cumprimento do dever, né? Com uma mulher que vai até ele, que diz: eu te dei de comer, eu te eduquei, eu te proporcionei tudo, e agora você não pode faltar com o dever para mim. Eu preciso que você cumpra esse dever, que você aceite a sua pena, que você seja preso, que você pague por um crime, mesmo que você não seja um criminoso. Então vejam que, embora a filosofia surja com esse propósito, com Platão, com Aristóteles, de fazer com que as vontades de indivíduo e a vontade da cidade correspondam, existe um conflito subjacente. É claro que os antigos têm uma visão muito diferente desse conflito, e os antigos quase sempre o resolvem em favor da ordem geral, em favor da cidade, em favor do corpo político, em favor do corpo místico. Mas o homem moderno, ele adota um ponto de vista diverso. E é a partir desse ponto de vista diverso que você começa a testemunhar esse fenômeno da alienação, esse fenômeno do prático inerte, para usar o termo do Sartre, da crítica da razão dialética, essa repressão, para usar um termo de Freud, essa sobreimpressão, usando o termo marcusiano, embora o Rimoirron critique, mas existe esse processo de interiorização que é sempre problemático e que sempre gera uma crítica. Por quê? Porque nós estamos diante de um fenômeno arbitrário. O fenômeno social é um fenômeno arbitrário. Por mais que nós achemos que a nossa sociedade é especial com relação às outras, não é, ela é um elemento. Eu nasci no Brasil e sou católico, mas eu poderia ter nascido na Índia e ser hindu. Eu poderia ter nascido na África e ser adepto do voodoo. Eu poderia ter nascido, não vou lembrar agora, mas eu poderia ter nascido no Japão, na China e ser budista. Eu poderia ser shintoísta. Então vejam que essas relações elas não são especiais para a sociologia. Elas são produtos de uma arbitrariedade. E essa arbitrariedade, segundo Arruda, não deve implicar uma renúncia a toda hierarquia de valores, porque exatamente toda a teoria sociológica ela contém implicitamente uma filosofia da história. E essa talvez seja a grande dificuldade com relação a essa distinção entre sociologia e socialismo, porque ambos compartilham dessa concepção de filosofia da história. Mas o socialismo
ele vai levar essa concepção de filosofia da história até as últimas consequências e às vezes em prejuízo da própria cientificidade. Enquanto a sociologia vai adotar um ponto de vista mais modesto e vai talvez dizer que essa concepção de filosofia da história ela não implica uma visão redentora, uma visão da providência, mas ela implica, na verdade, uma questão de você aprender com a história, de você entender como a história funciona e a partir daí obter alguma melhoria ou evitar que erros sejam cometidos. Então, isso é importante. E é outro e é outra realização da sociologia também entender que a realidade é constituída pelas opiniões, ela é constituída pelas nossas experiências, ela é constituída pelo sentido que nós damos às coisas e pelas nossas relações com os outros. Isso é importante porque às vezes as pessoas não se dão conta de que uma opinião ela constitui uma realidade. Por mais que ela seja falsa, mas uma opinião falsa, quando ela tem o crédito por muitas pessoas, ela adquire uma importância sociológica. É aquela frase que é tão falada, que se atribui a Goebbels, de que uma mentira repetida muitas vezes se torna verdade, e em certo sentido, uma mentira repetida muitas vezes, ela não vai se tornar verdade porque a verdade não se rege por esse critério simplesmente quantitativo, mas ela vai indicar uma representação que interessa à sociologia. Isso é importante. Ele vai citar aqui o Merleau-Ponty, Merleau-Ponty da sua lição inaugural no Collège de France, chamada Elogio da Filosofia, e Merleau-Ponty vai dizer que a filosofia substitui, em princípio, o simbolismo tácito da vida por um simbolismo consciente, e o simbolismo latente por um sentido manifesto, e o sentido latente por um sentido manifesto, desculpa. Ela não se contenta em sofrer a ação do contexto histórico, mas o muda, revelando-o a si mesmo e lhe oferecendo a ocasião de desenvolver, com outros tempos e outros contextos, uma relação onde aparece a sua verdade. Então, trocando em miúdos aqui, o que o Merleau-Ponty está dizendo é que a filosofia ela vai substituir esse simbolismo tácito, essa linguagem figurativa, por um simbolismo consciente. Uma linguagem figurativa que não seja produto das nossas impressões, dos nossos preconceitos. Uma linguagem simbólica que seja uma linguagem simbólica obtida por meio de um exercício da razão. E o sentido latente, que é esse sentido que nós adquirimos pela cultura, mas não compreendemos muito bem o porquê, por um sentido manifesto, por um sentido que nós sejamos capazes de entender porque nós chegamos a ele pela vida dialética. Então, também a filosofia vai trazer na sua dimensão aculturante, na sua dimensão transhistórica, exatamente esse diálogo com outros tempos e com outros contextos, que é algo até que o próprio Sartre vai escrever na Crítica da Razão Dialética também, que o singular da humanidade é essa capacidade de superar a dimensão, na verdade, de entender o fenômeno da história e de ser capaz de entreter com o fenômeno anterior uma relação dialógica, uma relação valorativa. E isso é importante porque é algo singular do ser humano. E trazendo aqui até uma reflexão da Annick Stevens no seminário sobre a crítica da razão dialética, de certa forma seria essa grande diferença da IA e do ser humano, porque a IA ela é capaz, em certo sentido, de elaborar cálculos, ela é capaz de agrupar informação, mas ela não é capaz de ter essa relação valorativa com a história, com os eventos. Ela tem uma certa dificuldade em se posicionar com relação à história, de julgar os eventos, de estabelecer com eles exatamente esse diálogo que o Merleau-Ponty enfatiza. E Ormond diz que o trabalho do sociólogo, na verdade, invertendo a frase do Merleau-Ponty, é a busca do sentido latente, para além dos sentidos imediatamente oferecidos à consciência dos atores ou revelados pelos seus discursos. A sociologia vai buscar esse sentido oculto, esse sentido que vai além desses discursos legitimadores que são inventados pelas pessoas que atuam na sociedade. Esses discursos legitimadores que nos confortam, com os quais nós crescemos e graças aos quais nós exercemos influência. Ou os políticos exercem influência, por exemplo, ou as escolas exercem influência, ou qualquer instituição exerce influência.
Então a sociologia vai buscar esse sentido latente, porque o objetivo dela é exatamente entender esse fenômeno social naquilo que ele tem de mais essencial, naquilo que ele tem de fato de generalizável com relação a outras sociedades. É evidente que cada sociedade desenvolve seu discurso legitimador, e o tema da legitimidade também interessou muito a Max Weber. E o Aron quer enfatizar aqui exatamente que esse discurso legitimador ele é enganador. O que conta, na verdade, é esse sentido latente, esse sentido que as pessoas não são capazes de ver, e é o que, na verdade, vai pautar a dinâmica social, de fato. Para além desse discurso justificatório, esse discurso de sociodiceia, para usar uma expressão weberiana. Então, ele fala aqui, para que a passagem do sentido latente ao sentido manifesto coincida com a aparição da verdade, é necessária a mediação global de uma filosofia da história. E é importante porque a filosofia da história é que vai estabelecer exatamente as condições desse diálogo citado pelo Merleau-Ponty. A filosofia da história é que vai responder à grande pergunta: a história tem um sentido? Afinal de contas, essa passagem do tempo, ela tem uma causa final? Ela tem uma causa eficiente? Existe alguém que deu clique e fez a história ter início? Existe um fim da história? Essas perguntas, elas são importantes, e à medida que você desvela esse sentido, à medida que você passa do sentido latente ao sentido manifesto, você vai explicar, você vai chegar a uma verdade exatamente por intermédio de uma filosofia da história que vai ler os acontecimentos sociais. Porque os acontecimentos sociais, eles são, em aparência, singulares. Eles são irrepetíveis. Mas à medida que eu estabeleço que eles têm um sentido manifesto, eles têm um sentido estabelecido, um sentido racional, eu o faço a partir de pressupostos de uma filosofia da história. E o Aron continua aqui falando que a sociologia, no seu estado atual, como todas as ciências sociais, ao menos nos países desenvolvidos, ela se destina mais aos engenheiros sociais em busca de reformas do que aos revolucionários. Os revolucionários, eles se desapontam com a sociologia. É algo curioso, porque o senso comum tende a identificar os revolucionários com os sociólogos. Mas, na verdade, os sociólogos podem ser revolucionários de forma incidental, mas a ciência da sociologia não é revolucionária. Ela é uma ciência, pelo seu nascimento, reformista. É uma ciência voltada à reforma social, que surge a partir dessa desorganização. Mas ela busca responder à desorganização não com uma mudança radical. Ela busca responder à desorganização com uma nova organização obtida a partir de uma racionalidade, mas uma organização que seja gradual. Uma organização que segue, de fato, uma filosofia da história. Basta lembrar de Augusto Comte, dos três estados. Dos três estados. Ah, não, dos três estágios, na verdade. Perdão. Dos três estágios. Dos três estágios. Estágio, estágio teológico, estágio metafísico, estágio positivo. Então, você vê que há uma filosofia da história ali, subjacente. E isso está na origem da sociologia. Então, o sociólogo, ele pode ser revolucionário, mas a sociologia não. A sociologia não será revolucionária. Porque o revolucionário sonha com um homem novo. O revolucionário quer mudar o mundo. Ele parte daquele princípio de que o impossível ele pode se tornar inevitável. Né? As revoluções começam impossíveis até se tornarem inevitáveis. Tem essa famosa frase também. Então, o revolucionário, ele sonha com esse impossível e ele acredita que esse impossível seja realizável. Enquanto a sociologia, ela busca explorar o real e tirar dali as possíveis consequências, os desenvolvimentos. Então, o revolucionário, ele se reserva o direito de querer um futuro sem precedentes. E por isso mesmo, porque ele deseja o impossível, o seu projeto é irrefutável e indemonstrável. Ou seja, o revolucionário ele tem aquele projeto em mente e ele pode sempre se esquivar de uma resposta, de uma refutação. Porque ele pode falar que esse projeto ele vai se realizar, ele é inevitável, ou que na verdade, dentro de uma esfera temporal, aquilo ali vai se realizar cedo ou tarde.
Apenas faltam os meios possíveis, mas esse projeto vai se realizar inevitavelmente, porque ele é produto de uma inflexibilidade histórica. E a sociologia, pelo contrário, ela produz um desencantamento, um Entzauberung, para usar o termo weberiano. E há uma perda da ordem, como eu falei, e da familiaridade. A sociologia, perdão, cria uma distância entre o mundo que vivemos e aquele que pensamos. E ela mostra para nós que aquilo que nós acreditamos essencial é arbitrário. E aquilo que nós acreditamos individual é um ato repetido. E o sociólogo, aqui o Aron cita os marxistas, ele se assemelha o sociólogo se assemelha ao marxismo porque eles querem acertar contas com todos, eles querem desmascarar todo mundo, menos eles mesmos. E é curioso porque esse esforço de conciliar o mundo pensado com o mundo vivido, ele é produto de uma construção. É uma construção nossa, porque nós precisamos do sentido. Nós não podemos viver no mundo que seja para nós sem sentido. No mundo em que nós temos uma privação total do significado. Isso para nós é impossível, nós precisamos fugir do niilismo. E aqui o Raymond Aron fala do Marcel Mauss, ele fala dessa distinção entre sociedade e civilização, e que a civilização ela permite o intercâmbio entre as sociedades, o empréstimo de ferramentas técnicas, de ferramentas mentais. E nessa distinção do Marcel Mauss, o Raymond Aron vê o nascimento de uma civilização mundial ecumênica. Isso se aproxima também do Alfred Weber. O Alfred Weber tem essa visão. E esse sentido de civilização também. Tanto que o Alfred Weber ele diz que a civilização ela progride, ao contrário da sociedade e da cultura. A sociedade e a cultura não progridem necessariamente, porque cada sociedade ela obedece a um ciclo diferente. Mas a civilização sim, a técnica ela evolui e a técnica ela é intercambiável entre as comunidades. Por outro lado, a cultura e a sociedade elas são muito particulares e elas não obedecem a essa lei progressiva. É curioso porque o Alfred Weber aborda muito isso e essa tríade civilização, sociedade e cultura é muito cara ao irmão do Max Weber. De toda forma, é curioso ver que o Marcel Mauss compartilha também esse diagnóstico do Alfred Weber de que existe a tendência do nascimento de uma civilização mundial e de uma civilização ecumênica. Algo que, por exemplo, o Arnold Toynbee também menciona. Então, vejam que o Mauss também elabora essa concepção de nação. E nessa concepção de nação, o Mauss, herdeiro do Durkheim, vê essa sociedade que procedeu à abolição das segmentações. É uma sociedade que tem uma grande confiança em si mesma e que deseja uma liberdade, um grau de liberdade máximo, uma liberdade total, como ele próprio diz. E o Raymond Aron, voltando à sua experiência pessoal, ele se insurge contra essa crença dos durkheimianos na realização inevitável destes valores da civilização, porque isso conduzia a uma negação da realidade. E é algo que ele testemunhou nos anos 30. Pessoas que não acreditavam que era possível a ascensão do hitlerismo e todas as consequências históricas que isso trouxe. E essa crença na vitória inevitável, ela é algo paralisante em certo sentido, porque você não consegue enxergar que existem certos fatores que atrapalham o desenvolvimento de uma crença. Existem certos fatores que obstam ao progresso de uma determinada ideia, a difusão de um determinado ensinamento, e esses obstáculos precisam ser enfrentados. Quando você não os enfrenta, você na verdade fortalece a tendência contrária. E foi isso que aconteceu. Esse socialismo francês, ele foi responsável pela queda da França em 1940, foi responsável pelo período de colaboracionismo e por todas as consequências do regime de Vichy. E também, é claro, pela ascensão do hitlerismo na Alemanha e pela solução final. Vejam que é uma tendência que foi produto dessa crença no progresso que causou também a Primeira Guerra Mundial. Essa crença de que a sociedade caminhava para um período de paz e de que não era necessário atuar contra a guerra, que é algo também que o próprio Stefan Zweig critica no Mundo de Ontem. Então vejam que
é preciso ter essa atitude de combate. Não é possível só crer na vitória das ideias e de que simplesmente a difusão de um ensinamento, de um pensamento, ele vai produzir de forma automática um progresso social. E por outro lado também, a ciência e a ideologia são criadores de monstros, de obstáculos, porque elas também têm as suas mitologias. E aqui o Remo Aron faz um paralelo entre o Prometeu, essa figura que roubou o fogo dos deuses, que aspira a ter uma vida divina, que é uma figura também que aparece nos socialismos, a figura prometeica, e a figura do último homem, que é uma figura nietzschiana. O último homem, que é essa figura tecnicista, essa figura burocrática, essa figura sem alma, essa figura que é um Fachidiot, para usar a palavra alemã, ou seja, é um idiota especializado. Né? Embora seja até um pouco pleonástico falar que a pessoa é um Fachidiot, porque a palavra idiota vem exatamente de um indivíduo que é centrado em si mesmo. Mas vejam que esses dois extremos, essas duas concepções de filosofia da história, elas existem. E o mais importante é responder a pergunta: qual é a posição do liberal diante delas? E o Remorron fala: o liberal ele crê no Prometeu, em certa medida, ele se esforça para aprender as lições da experiência histórica, ainda que essas lições sejam precárias, mas ele não adere a essa visão total dos socialismos. Ele não adere a essa visão total de uma realização desse paraíso na Terra. Ou seja, ele parte de uma visão muito mais real, concreta, nessa visão da fragilidade dos progressos adquiridos, das conquistas sociais e de uma fragilidade de toda a construção humana, todo o projeto humano. Essa descrença com relação à vitória inevitável do progresso, a vitória inevitável da classe trabalhadora, a vitória inevitável de qualquer outro objetivo histórico realizado. E nessa crença de que um sistema fechado é capaz de explicar a realidade e é capaz de esgotar todos os seus desenvolvimentos. E por outro lado, ele coloca esse temor, essa precariedade, não como elemento de paralisia, e sim como elemento de ação. Ele cita aqui Tocqueville, dizendo que na democracia na América, que nós precisamos ter do futuro um temor saudável que nos faz vigiar e combater. E não um terror paralisante que abate os corações e os deixa nervosos. É importante ter esse temor que nos coloca sempre numa posição de combate. Que foi também a posição de combate do Raymond Aron. Aqui ele não se esquiva de falar, talvez, da sua própria situação. De ser alguém que, ao mesmo tempo, se dedicava à ciência, mas estava envolvido com a política. O Raymond Aron tem uma atividade jornalística considerável na sua obra. Então, ele vai colocar essa dupla perspectiva e vai colocar também o esforço de um sociólogo liberal, de um sociólogo voltado à compreensão da sociedade, e esse esforço weberiano também de aliar uma ética da convicção com a ética da responsabilidade, e ele vai dizer, evidentemente, que toda sociologia contém elementos de crítica social e de interpretação filosófica. É que ele vai até se colocar um pouco contra essa, essa liberdade dos valores que a ciência teria. Ele vai contradizer isso, porque ele vai dizer que não existe essa ciência livre de valores, porque toda a sociologia contém elementos de crítica social e de interpretação filosófica. O que é necessário, e o que ele coloca como condição, é que o engajamento anime a pesquisa, esse engajamento na sociedade, essa necessidade da ação, ela nos, ela nos, ela nos conclame a pesquisa, sem que as nossas preferências pessoais distorçam a nossa percepção. E ele coloca isso como a sua grande missão de vida e uma missão que a sua cátedra no Collège de France iria iria facilitar, iria permitir. Então, ele fecha o seu texto com essa conclamação e deseja que de fato esse ideal científico ele continue a ser cumprido. Bem, pessoal, se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar.
Se inscrevam no canal, deem um hype. E se quiserem, apoiem o nosso trabalho pelo LivePix aqui na descrição. E claro, se quiserem mais textos do Raymond Aron, de outros autores também, comentem aqui embaixo. Até o próximo vídeo.